Venceu porque foi o time mais organizado, mais coeso dentro de campo, diante do Flamengo muito mal, né? O Flamengo ainda foi beneficiado pela marcação de um pênalti que para mim não existiu, né? Empatou o jogo, mas em momento algum mereceu melhor sorte na partida. Primeiro tempo, o Fortaleza... O Tite esgotou hoje todo o seu arsenal de idiotices. Há muito tempo eu não vejo um técnico ser tão ruim como o Tite foi hoje. Desde a escalação inicial até as substituições. É pouco provável que se o Gabigol entrasse a partir de agora no Flamengo, fizesse um caminhão de gols, fosse determinante numa conquista de uma Libertadores ou de um Campeonato Brasileiro, a gente visse o Gabigol com a camisa do Palmeiras em 2025. Tem que falar de um assunto aqui. Conquistaram uma vitória e não foi uma vitória qualquer, não. Foi sobre o Flamengo, até então líder do campeonato, e que perde a liderança justamente por conta desta derrota em casa para o time do Ceará. O Flamengo... Salve, nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui o que a mídia esportiva falou sobre essa derrota do Flamengo diante do Fortaleza jogando em casa, né? Mais um tropeço do Flamengo jogando em casa. Dessa vez para o Fortaleza por 2-1 e vinha de um empate diante do Cuiabá. 2 jogos em casa, uma vitória e uma derrota, né? Então, esses últimos jogos do Flamengo, o Flamengo não vem desempenhando bom futebol. É claro, é nítido isso, o Flamengo não vem jogando bom futebol. Podemos citar jogadores lesionados? Podemos citar jogadores convocados? Podemos citar, mas se a gente for pegar um médio e longo prazo, né, desde quando os jogadores foram para suas respectivas seleções, o Flamengo vem mantendo um bom aproveitamento. O Flamengo passou pela essa Copa América, vamos dizer assim, muito bem, né? Acho que foi nessa Copa América foi 2 derrotas, Juventude e agora... acho que foi 2 empates, o resto foi de vitória, se não me engano. Então, um desempenho muito bom esse um mês aí, vamos dizer assim, de Copa América, jogadores convocados, né? Agora o próximo jogo do Flamengo é só daqui a 10 dias, mais ou menos, só no dia 20, porque o jogo que teria em final de semana, né, contra o Inter, foi adiado já tem um tempinho, né? Então vamos embora com mais um debate aí. Tá deixando seu like e tamo junto aí, galera. Essa partida em que o Fortaleza merecidamente bateu o Flamengo do Maracanã pelo placar de 2-1, uma vitória justíssima do Leão do PC. Eu gosto mais de chamar Leão do PC do que de Lion. Eu não curto você gosta de Lion, não. Prefiro Leão do PC. Acho mais legal, mais autêntico, mais, sei lá, mais brasileiro. Mas vamos em frente. Vitória justíssima do bom time do Fortaleza, que já tinha derrotado jogando fora de casa em São Paulo, meteu 3 no Palmeiras jogando em seus domínios. Veio com uma ótima pontuação nos últimos jogos e venceu porque foi o time mais organizado, mais coeso dentro de campo, diante do Flamengo muito mal, né? O Flamengo ainda foi beneficiado pela marcação de um pênalti que para mim não existiu, né? Empatou o jogo, mas em momento algum mereceu melhor sorte na partida. Primeiro tempo o Fortaleza foi melhor, mesmo sem finalizar muito, mas mais organizado, não atacou, não conseguiu finalizar, o gol foi contra, mas atacou, agrediu o Flamengo, tinha ali uma jogada forte pelo lado esquerdo com o Breno Lopes em cima do Wesley e conseguiu o seu gol, numa jogada, um gol contra, mas fez 1-0. E depois disso o Fortaleza teve capacidade aí para voltar no segundo tempo mais agressivo, pressionando, chegando ao segundo gol, já merecia, voltou a ficar em vantagem do placar e com isso venceu o jogo. Muita gente vai reclamar do Tite, eu acho que o Tite foi mal também, mas poucas opções. Acho que tem que analisar as duas coisas. A atuação muito ruim do Flamengo, mais uma, a de sábado também foi muito fraca diante da equipe do Cuiabá, no empate. O Flamengo fez 1 ponto nesses 6 últimos que disputou, mas do global da Copa América, com esses desfalques todos, desfalques de convocados, mais os contundidos, né, e tudo mais, foi um bom aproveitamento, ficou em 63%, 62, alguma coisa, não 90 e pouco, quer dizer, 63% arredondando, né? Um ótimo aproveitamento para um time que ficou nessa situação, e como eu vinha dizendo, mesmo que perdesse o jogo de hoje, o Flamengo ficaria próximo do líder. Era esse o objetivo no começo desse período de Copa América. O Flamengo fica a 2 pontos do líder, que agora é o Palmeiras, que venceu o Atlético Goianiense. O Flamengo não aproveitou esses 2 jogos em casa, mas pontuou em outras partidas que provavelmente seriam partidas que perderia pontos. Muita gente acreditava que perderia pontos diante do que aconteceu com esses desfalques todos. Isso pesa muito, não tem como fugir disso, isso é uma evidência. O time chegou num limite e acabou pagando caro. Poderia ser melhor, poderia, o Tite poderia ter sido mais feliz nas suas opções durante o jogo. Acho que no final, especialmente, ele empilhou o atacante ali, partiu para uma solução que é desespero puro, falta de ideias, né? Acho sempre muito pobre quando um técnico coloca um monte de centroavante, gente lá ataque para tentar alguma coisa, vira um jogo totalmente aleatório
Mas o fato é que o Flamengo conseguiu uma boa pontuação nesse período, está na briga pelo título, vai poder brigar, vai receber de volta os jogadores, só joga daqui a 9 dias agora contra o Criciúma, porque o Internacional tem compromissos pela Copa do Brasil, jogou ontem com o Juventude, jogo atrasado do Brasileiro também, vai jogar de novo com o Juventude no fim de semana para a Série A, e tem jogo também pela repescagem da Sul-Americana. Então, o Inter precisou adiar o jogo que faria em Porto Alegre contra o Flamengo. Com isso, o time do Tite terá em 9 dias para receber, na terça, provavelmente, de volta os uruguaios, que jogarão nesse sábado a disputa de terceiro lugar da Copa América. Podem chegar segunda, terça-feira ao Rio de Janeiro, creio eu. E terão tempo até sábado, quando o Flamengo jogará em Brasília contra o Criciúma, para serem reintegrados, voltarem a treinar, e aí ele pode recuperar jogadores machucados também. Esses que estão no limite físico terão um período bom para recuperação, e aí espera-se que o Flamengo volte a ser mais competitivo, como conseguiu ser, empolgando essa torcida em boa parte desse período de Copa América. É preciso entender o global. Os jogos de hoje, críticas são merecidíssimas, mas, convenhamos, analisando o global, foi um bom resultado. Se tivesse começado com derrotas... A Alexa está falando aqui, deixa eu calar aqui. Caso o Flamengo começasse perdendo os jogos, terminasse vencendo, fizesse o mesmo número de pontos, seria o viés de alta. Foi um viés de baixa, que é também consequência de um desgaste nessa sequência de jogos. E o Fortaleza é um bom time, é uma equipe competitiva, e que eu já falei isso outras vezes aqui, Fortaleza ele encara qualquer um, cara. Qualquer adversário. As pessoas têm que entender que não é mais aquele time pobrezinho do Nordeste que vem ao Sul-Sudeste perder, não. Ele vem para desafiar. E desafia. Meteu 3 do Palmeiras lá em Fortaleza, ganhou do São Paulo fora de casa, agora ganha do Flamengo. Não é um time qualquer. É um time com um trabalho muito consistente, um bom técnico, que potencializa seus jogadores, né? Alguns jogadores, inclusive, que já não davam mais no caldo, digamos, num bom caldo em outros clubes até aqui do Sul-Sudeste do Brasil, e hoje consegue uma vitória marcante. Tinha vencido o Flamengo do Maracanã também, não no retrasado, quando venceu no Maracanã e venceu lá na capital cearense. E agora, no ano passado perdeu as duas, agora vence a primeira no Rio de Janeiro. Ou seja, já não é uma surpresa ter dificuldade com o Fortaleza, perder para o Fortaleza. Isso acontece com todos os times de grande futebol brasileiro, porque o Fortaleza é hoje um time que desafia qualquer um. E foi uma derrota merecida do Flamengo, vitória justíssima do Leão do PC. Fábio Kohler, você acha que o Wesley e Varela são dignos de jogar na lateral direita do Flamengo? Temos que procurar reforço. Não acho que não sejam dignos, Fábio. Só acho que o Flamengo pode ter um lateral melhor. Quem oferece 18 milhões por um meia para ser reserva, que é o caso do Carlinhos, que é um ótimo jogador, se for contratado, é um ótimo reforço, e no contrato lateral, eu entendo. Você busca um meia, né? Quando você tem Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, pode trabalhar o Lohan, aprimorar o Lohan. Hoje o Matheus Gonçalves mostrou que pode ser útil também. O Flamengo tem opções ali para o setor. Então você vai ter uma reserva de luxo, que vai ser o Carlinhos. Podendo ter, eu acho ótimo, mas são 18 milhões, 17 milhões, sei lá quanto vai custar. Não vai ser menos do que 16, 17 milhões de euros. E o contrato lateral direito, sendo que o Wesley é um jogador assediado para o mercado internacional, que pode ser vendido a qualquer momento quando chegar uma proposta melhor, né? Já teve propostas por ele, no plural, e uma que seduziu o Flamengo. E o Varela é um lateral para compor o elenco. Não acho o Varela ruim, mas é para compor o elenco. O Flamengo tinha que procurar um lateral de um outro nível, prospectando o mercado e botando grana para contratar. Então eu não entendo também, eu acho errado esse critério, mas enfim. Que coisa pavorosa! Que atuação melancólica! Que desastre o final da travessia do deserto. Vinha tão bem, surpreendendo a todo mundo, inclusive aos mais otimistas. Os 7 primeiros jogos foram excepcionais. Perdeu somente lá do Juventude, no Jacone. Venceu 5 partidas. Empatou 2. E aí, nas 2 últimas partidas, que completam a travessia, 8º e 9º jogos, o Flamengo, no Maracanã, contra adversários mais fracos tecnicamente, o Flamengo entrega a rapadura, entrega a liderança e cai para 3º lugar, neste momento, na tabela do Brasileirão. O Tite esgotou hoje todo o seu arsenal de idiotices. Há muito tempo eu não vejo um técnico ser tão ruim como o Tite foi hoje. Desde a escalação inicial até as substituições. No final, ele saiu empilhando atacante, como se empilhar atacante fosse resolver alguma coisa. Medíocre hoje o Tite. Vergonhosa a atuação do Flamengo. Ninguém se salvou. Nem o Pedro. O Pedro que fez o gol de pênalti, mas perdeu
pelo menos 3 chances claras, de uma maneira que um grandíssimo artilheiro, como ele é, não perde. O Gabriel, que entrou no final, quase salvou a pátria, fazendo o que seria o gol de empate. Salvaria uma parte da história, né? Porque empatar com o Fortaleza já era uma bosta. Mas pelo menos evitaria a derrota. Mas estava um joelho impedido. E aí, contra a tecnologia, não há como se brigar. Eu vou rodar a vinheta de abertura e vocês me aguardem. O seguinte, cara, quando eu vi a escalação do Flamengo, e quem me acompanha no Twitter sabe porque eu já tinha escrito isso, eu digo, cara, o Tite está inventando. O Tite está inventando. O Tite tem um lado do professor Pardal que é insuportável. E ele inventa, sabe por quê? Porque ele sempre que pode, ele volta para o seu maldito 4-3-3 com pontinhas. Foi o que ele fez hoje. Era muito melhor ter jogado num 4-4-2. Era muito melhor ter colocado mais um homem no meio de campo. Por exemplo, o próprio Lohan. Ah, mas o Lohan está mal. O Lohan está mal, mas o Lohan é um jogador a mais ali para poder chegar no ataque. Vocês viram como é que o Flamengo fazia as suas saídas de bola hoje? Enquanto esteve em campo, o Fabrício Bruno foi responsável por 80%, talvez 90% das saídas de bola da defesa para o ataque. Por quê? Porque o Tite resolveu escalar juntos Alan e Pulgar, que já tinham mostrado contra o Cuiabá que não dão certo juntos. São jogadores muito parecidos. São jogadores que estão em péssima forma. O Alan, eu vou além. O Alan, para mim, é um jogador medíocre. Desde que chegou ao Flamengo, o Alan, em momento algum, justificou a sua contratação por uma grana preta. Pedido de quem? Jorge Sampaoli. Parabéns, Rodolfo Landim. Parabéns, Rodolfo Landim. Foi você que nos fez contratar este careca maluco, pirado, dono de hospício. E aí esse gênio pediu ao Flamengo e o Flamengo foi lá buscar no Atlético Mineiro o Alan, que nunca foi nada demais. O Alan nunca foi nada demais. O Alan é um jogador neném dodói. O Alan joga 2, 3 jogos e machuca e fica 4, 5 fora. E quando volta, joga esse futebol absolutamente medíocre que nós vimos hoje. Ah, mas o Alan é bom. O Alan dá passes verticais. Aonde? Vocês viram algum passe vertical do Alan hoje? Vocês viram algum passe vertical hoje do Pulgar? E aí eu pergunto, quem era o melhor volante na travessia? Quem foi o jogador que deu equilíbrio quando faltava o Pulgar na seleção e o Alan machucado? Quem foi o jogador que o Tite improvisou, aí sim uma improvisação inteligente, e deu muito certo? O Léo Ortiz. Agora, me explica o que passa na cabeça do Tite para descobrir um excelente volante, com uma excelente saída de bola. Isso aqui são meus cachorros brincando com os ossos e tudo. Vou deixar de fazer barulho quanto eles quiserem, porque eu quero mais é barulho nessa porra dessa live de hoje. E aí ele tira o Léo Ortiz do time. O meio-campo hoje, já que ele queria jogar com 2 volantes, era Léo Ortiz e Pulgar, por exemplo. Ah, o Pulgar tá mal, mas ao lado do Léo Ortiz, a coisa poderia equilibrar um pouco mais. Agora, Alan do lado do Pulgar é nada com coisa nenhuma. Vocês viram o terceiro gol da partida, o segundo gol do Fortaleza? Vejam de novo o replay e procurem o Alan e o Pulgar, porque nenhum dos dois chega na marcação. O Flamengo escala 2 volantes de marcação, porque de armação os 2 são fracos, e num contra-ataque, não foi nem tão contra-ataque assim, no gol do Fortaleza, que a bola passa, vem da ponta esquerda, passa para lá, tá? Não é um contra-ataque clássico, o cara pega a bola e toca para o outro faz o gol. Não. Teve pelo menos 2 ou 3 passes. O Alan e o Pulgar não chegam. Não chegam. Naquele momento, era como se o Flamengo estivesse jogando sem cabeça de área, sem volante. Mas o Tite escalou o Alan e o Pulgar.
O Alan saiu debaixo de vaia. Aliás, depois do segundo gol, já estava sendo vaiado. E tem mais é que ser vaiado mesmo. O Tite tem que aprender que determinados jogadores a torcida não quer. O Alan é um desses jogadores. Jogador medíocre, jogador burocrático, jogador que nem sequer corre e se entrega como deveria. Mas o Tite escalou o Alan e o Pulgar. A conquistar uma vitória, e não foi uma vitória qualquer, não. Foi sobre o Flamengo, até então líder do campeonato, e que perde a liderança justamente por conta desta derrota em casa para o time do Ceará. O Flamengo, nas últimas 2 partidas em casa, marcou apenas 1 ponto. E não foram partidas contra gigantes do futebol brasileiro. Embora o Fortaleza hoje possa estar ambicionando ali, estar namorando com essa posição de um dos grandes candidatos a coisas importantes do futebol brasileiro. Mas foi contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Não foi contra o Palmeiras, o Corinthians, o Fluminense, o Vasco, enfim, grandes adversários históricos que o Flamengo tem. Então são 6 pontos que o Flamengo deixa para trás, conquista apenas 1. E para um time que está lutando pelo título brasileiro, é de se preocupar sim, porque vinha de uma sequência muito boa de vitórias, boas partidas, e acaba decepcionando o seu torcedor, repito, com apenas 1 pontinho marcado nas últimas 2 partidas em casa contra Cuiabá e Fortaleza. Lembrando que apesar desse belíssimo, lindo momento pelo qual passa Fortaleza já há alguns anos, o time do Vojvoda não vem fazendo um campeonato brasileiro excepcional. Discreto até, com resultados discretos, e agora começa a subir na tabela. Já o Cuiabá está do lado das piores equipes, do lado de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. É por isso que o torcedor do Flamengo ficou meio irritadinho com essa sequência de 2 partidas sem vitória em casa. A história do jogo começou com um gol contra do Wesley, o Fortaleza abrindo o placar logo no começo da partida, 10 minutos do primeiro tempo, fazendo o Flamengo correr atrás da corrida, como se diz, correr atrás do prejuízo. E conseguiu, encontrou o seu gol no final do primeiro tempo, aos 38 minutos, com o Pedro de pênalti. Um pênalti que eu vou te contar um negócio, hein? A dona Edna marcou o pênalti, não pediu nem para ver no VAR, a impressão que eu tive, pelo menos, e não adianta o torcedor do Flamengo ficar bravo, ficar zangado, porque a gente está aqui para analisar os lances como eles são, né? Sem clubismo, sem paixão, sem nada disso. Para mim, o Pedro furou na hora de chutar e a Edna, a árbitra, acabou marcando o pênalti para o Flamengo. O Pedro bateu, empatou, o 8º gol dele no campeonato, e no segundo tempo o Flamengo até que voltou bem, tentando virar o jogo, conseguindo armar suas jogadas de ataque, como costuma fazer no Campeonato Brasileiro, mas num contra-ataque o Lucero, esse excepcional centroavante argentino, acabou marcando o gol da vitória do Fortaleza. Lançado, o Gabigol ele não está em posição de impedimento, mas ele se coloca em posição de impedimento no momento em que há o desvio do Carlinhos. Aí matou a jogada, e a bola só né? chega para ele por causa do desvio. Exatamente. Então, assim, foi o melhor aproveitamento de minutagem do Gabigol que eu vi, olha, em muito tempo. E sabe que eu acho que o torcedor do Flamengo, mesmo aquele que está irritado, e acho que compreensivelmente irritado, insatisfeito com o Gabigol, com suas atitudes e com a sua postura, eu acho que tudo que o Gabigol fez justifica a irritação de boa parte da torcida com ele. Mas eu acho que mesmo esses caras, ainda mais agora com esse papo de pré-contrato com o Palmeiras, vai Palmeiras no ano que vem, mesmo esses caras torcem para que o Gabigol entre, faça um gol atrás do outro, Sim. que volte a ser um sucesso no Flamengo, porque é óbvio, é evidente que isso vale tanto para o Gabigol no Flamengo como para o Dudu no Palmeiras. É óbvio que se esses caras entram e começam a resolver jogos e voltam a ser os jogadores importantes que já foram para as suas equipes, né? E eles deixaram de ser por motivos diferentes, mas é óbvio que se esses caras, com o tamanho que tem, voltam a ser essenciais para os seus times, esse papo de um ir para o Flamengo, o outro ir para o Palmeiras, provavelmente vai completamente por água abaixo, né? É pouco provável que se o Gabigol entrasse a partir de agora no Flamengo, fizesse um caminhão de gols, fosse determinante numa conquista de uma Libertadores ou de um Campeonato Brasileiro, a gente visse o Gabigol com a camisa do Palmeiras em 2025. Tem que falar de um assunto aqui que está bombando nas redes sociais, uma chuva de críticas ao Abel Ferreira, né? Porque o Abel, questionado sobre, claro, o encaixe ali do time e tal, e para ele falar desse encaixe do time... Sim. Ele se referiu aos indígenas de uma maneira como se fosse aquela coisa. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo perde
perde a liderança também, né? O Palmeiras venceu o seu jogo e assume a liderança, né? O que podemos falar sobre mais um fraco desempenho do Flamengo, dessa vez pelo segundo jogo seguido jogando em casa, né? Primeiro foi contra o Cuiabá e agora diante do Fortaleza. Será que o Flamengo levar gols no início do jogo condiciona muito o que o Flamengo vai fazer na partida? Concordo que sim. Na minha visão é isso. O Flamengo levou 2 gols, um contra o Cuiabá e um agora. 2 gols em início de jogo. Em mais ou menos 10 minutos, antes de 10 minutos, né? O Flamengo já estava perdendo o jogo, né? Contra o Cuiabá, se eu não me engano, foi no minuto 6. A partir do minuto 6 o Flamengo levou o gol. 5 ou 6 contra o Cuiabá, saiu perdendo. Foi obrigado a ir mais para cima, deixar espaço para o time do Cuiabá contra-atacar e, consequentemente, conseguiu empate, né? Obviamente, mas não conseguiu nada além disso, né? O empate foi o que o Flamengo conseguiu diante do Cuiabá. E agora contra o Fortaleza no minuto 10, um escanteio cobrado pelo Fortaleza aí, um suposto falta em cima do Wesley, que eu já vi vários comentaristas esportivos, comentarista de arbitragem falando que não foi, teve a mão, mas não foi falta. Mas tudo bem, cada um tem sua interpretação. Para mim também acho que não foi falta em cima do Wesley. E é aquilo, esse gol de início de jogo acaba condicionando muito o que o Flamengo vai fazer na partida, né? Geralmente, tu já tá perdendo no início do jogo, jogando em casa, até o primeiro tempo, é tranquilo. A partir do segundo tempo, o empate não vem, aí o time começa a ficar nervoso. Mas não foi isso que aconteceu com o Flamengo, né? O Flamengo conseguiu empatar ainda logo no primeiro tempo, teve chance sim de fazer o 2-1, acabou não conseguindo no segundo tempo. O time do Cuiabá, o time do Fortaleza, veio melhor do que o Flamengo, explorou muito a ala Wesley, o Breno Lopes explorou muito aquela ala Wesley ali, e o setor de volância entre Alan e Pulgar não jogaram bem, nenhum dos dois jogaram bem, né? E, obviamente, foi ali que saiu o gol do Fortaleza, né? Explorou contra-ataque, rolou a bola ali na entrada da área, que geralmente ali era pro Pulgar ou Alan tá ali marcando aquela região ali, defendendo aquela região ali. O que aconteceu? Gol do Fortaleza, né? Infelizmente perde a liderança para o Palmeiras momentaneamente. O Botafogo está jogando ainda na rodada, não sabemos o resultado. Mas é aquilo, agora pensando no próximo jogo em casa, mas daqui a 10 dias, né? Então nesse final de semana o Flamengo não entra em campo, que seria contra o Inter fora de casa, porque o jogo está adiado aí, né? Então é isso aí, tamo junto, galera.